Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje nós vamos abordar um tema crucial para a defesa da fé cristã, a necessidade de confrontarmos as objeções contra o cristianismo em um nível pressuposicional. Muitas vezes ouvimos afirmações como: a ressurreição de Cristo é impossível. Mas antes de simplesmente tentarmos responder diretamente a essa objeção, é fundamental perguntar: a partir de qual fundamento ou estrutura intelectual essa declaração está sendo feita? Será que essa estrutura é consistente? Será que ela é capaz de sustentar a própria objeção que levanta? Bem, hoje vamos ver que, como cristãos, não somos obrigados a aceitar as premissas do não cristão para defender a nossa fé. Pelo contrário, nós temos o direito e a responsabilidade de desafiar a base filosófica e intelectual de qualquer objeção. Afinal, se a estrutura bíblica é a única verdadeira, então todas as demais são inconsistentes e incapazes de fornecer uma base sólida para qualquer crítica válida. Portanto, pegue sua Bíblia, se acomode bem e venha comigo nesta reflexão fundamentada nas Escrituras e na lógica cristã. A objeção de que a ressurreição de Cristo é impossível não pode ser simplesmente aceita como uma crítica neutra. Como nos ensina Vincent Cheung, antes de qualquer tentativa de resposta, temos o direito e a obrigação de perguntar: com base em qual estrutura intelectual essa objeção está sendo feita? Ou seja, antes de responder à objeção, precisamos expor o terreno onde o debate está ocorrendo. Que visão de mundo o crítico assume? Que princípios ele usa para decidir o que é possível e impossível? E mais, ele consegue justificar esses princípios? Se a objeção parte de uma estrutura ateísta, materialista ou relativista, ela já está corrompida desde a raiz, porque essas estruturas não podem justificar lógica, ciência, moralidade ou até mesmo o conceito de verdade, quanto mais fazer julgamentos sobre possibilidades históricas, como a ressurreição. A partir da estrutura bíblica, no entanto, a ressurreição de Cristo não é apenas possível, ela é um fato histórico. Porque se Deus existe e se ele é soberano sobre a vida e a morte, então ressuscitar Jesus é algo perfeitamente coerente. Portanto, como cristão que assume a Bíblia como autoridade máxima, eu não preciso e não devo adotar as pressuposições erradas do não cristão para provar a veracidade do cristianismo. Se ele quer negar a Bíblia, ele precisa primeiro demonstrar que as pressuposições bíblicas são falsas. E isso ele não pode fazer. Aliás, como Cheung destaca, quando o não cristão tenta argumentar, ele inevitavelmente pega emprestado, né? Ele toma emprestado princípios cristãos, como lógica, verdade objetiva e causalidade. Princípios que só fazem sentido se a Bíblia for verdadeira. Assim, ao invés de realmente refutar o cristianismo, o não cristão acaba, sem perceber, confirmando. E mais, se alguém diz que milagres são impossíveis, essa pessoa precisa revelar qual é o princípio que está usando para julgar o que é possível ou impossível. Então, como Cheung nos ensina, nós atacamos esse princípio e mostramos
que ele é autodestrutivo ou incoerente. Por isso, o debate nunca é neutro. O verdadeiro conflito é entre pressuposições, né? Ou a Bíblia é o nosso ponto de partida, ou alguma filosofia humana é. E toda filosofia humana, separada da revelação de Deus, se destrói pela sua própria incoerência. Agora, vamos aprofundar os pontos levantados. Primeiro, quando alguém diz que a ressurreição de Cristo é impossível, nós não aceitamos a objeção de forma acrítica. Pelo contrário, questionamos a própria capacidade da pessoa de fazer essa objeção. Perguntamos: a partir de que visão de mundo você está julgando a possibilidade da ressurreição? Com base em que princípios você determina o que é possível e o que é impossível? Você consegue justificar esses princípios? A pessoa ela pode justificar esses princípios? A pessoa que levanta a objeção contra a ressurreição de Cristo? Bem, perceba, não é apenas uma resposta direta à acusação, mas uma exposição da estrutura de pensamento da pessoa. Estamos forçando o oponente a revelar suas pressuposições, seus princípios básicos sobre a realidade, a verdade e o conhecimento. E isso é fundamental, porque, como Vincent Young explica, o cristão opera a partir de uma estrutura intelectual própria, a estrutura revelada nas Escrituras. Dentro dessa estrutura, a ressurreição de Cristo não é um problema, mas um evento absolutamente coerente e necessário ao plano de Deus. O ponto central aqui é a ressurreição de Cristo não apenas apresenta dificuldade para quem parte da cosmovisão bíblica. Por outro lado, o crítico que rejeita a Bíblia está fazendo sua objeção com base em outra estrutura intelectual, e nós precisamos forçá-lo a apresentar essa estrutura, analisá-la e desmascará-la. Jung destaca que qualquer objeção que envolva a chamada ocultação de Deus ou a impossibilidade de milagres pressupõe uma rejeição das Escrituras. Ou seja, o debate não é sobre evidência, nem sobre fatos isolados, é sobre o fundamento inteiro da visão de mundo. Isso nos leva a um ponto crucial. O debate sempre acontece no nível das pressuposições, e aqui devemos ser firmes. Nós não devemos aceitar a exigência de responder com base nas premissas do incrédulo. Isso seria entregar o campo de batalha desde o início. O verdadeiro conflito é sobre qual estrutura é correta, a bíblica ou a não bíblica. Se o crítico quiser provar que a fé cristã é falsa, ele precisa refutar as pressuposições bíblicas, o que ele não pode fazer. Diante disso, Jung aponta duas estratégias principais para nós. Primeira, reduzir a estrutura do não cristão ao absurdo. Mostrar que, se levado às suas consequências lógicas, a visão de mundo do crítico leva a contradições ou absurdos, coisas que ele mesmo não aceitaria. Segunda, demonstrar que a visão cristã é superior, até mesmo assumindo, apenas para efeito de argumento, algumas premissas do não cristão. Em ambos os casos, não abrimos mão da autoridade bíblica, do nosso verdadeiro fundamento. Outro ponto que Jung desmonta é a ilusão de que existem pessoas neutras, objetivas ou sem pressuposições. Não existe neutralidade. Todo ser humano, consciente ou não, parte de certos princípios básicos para interpretar a realidade. Alguns confiam na razão humana autônoma, outros confiam na ciência empírica, outros confiam
em tradições ou sentimentos, mas todos têm pressuposições. A diferença é que nós, cristãos, estamos conscientes das nossas, e elas são fundamentadas na revelação divina, enquanto os não cristãos, geralmente, não examinaram criticamente as suas próprias pressuposições. Assim, toda declaração de um oponente nos dá a oportunidade de fazer as perguntas certas, de desafiar suas suposições e de demonstrar que ele está, muitas vezes, emprestando conceitos, tomando emprestado, né, conceitos cristãos para criticar o cristianismo. Por exemplo, quando alguém diz milagres são impossíveis, pergunte: qual o seu critério para definir o que é possível e impossível? Seu critério pode ser justificado sem Deus. Se o não cristão não puder justificar seu critério, e ele não pode, sua objeção perde toda a força. Por fim, Cheung destaca que os não cristãos constantemente pegam emprestados princípios cristãos para sustentar suas críticas. Eles usam lógica, que só é possível num universo ordenado por Deus. Moralidade objetiva, que só existe se Deus é a fonte da moral. A expectativa de causalidade e regularidade, que só são razoáveis porque Deus governa o mundo. Sem perceber, ao argumentar, eles dependem daquilo que só pode ser verdadeiro se o cristianismo for verdadeiro. Em vez de realmente refutarem a fé, acabam de maneira confusa testemunhando em favor dela. Como Cheung afirma, a confusão deles é consistente com o que a Bíblia ensina sobre a cegueira espiritual dos não regenerados. Bem, toda objeção deve ser trazida para um nível pressuposicional. Não aceitamos a escritura do não cristão. Questionamos e desafiamos suas pressuposições. Reduzimos sua visão ao absurdo ou mostramos a superioridade da visão bíblica. Não existe neutralidade. Todos têm pressuposições. Os não cristãos tomam emprestado princípios cristãos sem admitir. Bem, então vimos que toda objeção ao cristianismo parte de pressuposições que precisam ser examinadas e desafiadas. Como cristãos, não devemos simplesmente aceitar o campo de batalha proposto pelos não cristãos. Devemos trazer o debate para o nível dos fundamentos. Se a estrutura bíblica é verdadeira, e ela é, todas as outras estruturas são necessariamente falsas e autocontraditórias. Portanto, nunca se trata apenas de responder uma pergunta, mas de questionar o próprio direito do oponente de fazer a pergunta com base em sua visão de mundo falha. E muitas vezes, ao fazer isso, exporíamos que até mesmo para argumentar contra Deus, o não cristão precisa se apoiar em princípios que só podem existir se a Bíblia for verdadeira. A defesa da fé, portanto, é também um ato de expor a inconsistência do pensamento não cristão e de glorificar a Deus como o único fundamento verdadeiro para a razão, a moralidade e a própria realidade. Bem, muito obrigado por acompanhar este vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no Reforma em Teologia para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe você e até a próxima.